aquecidos pelo chá e reenergizados pela cafeína. Pronto. Gostaria, então, de passar a palavra ao Jorge do Ramos O e também agradecer Jorge Ramos do O. Por que eu fiz isso com frequência? Trocar. Trocar o quê? O Jorge com? Trocar o O, a posição do O. Não, é O, simplesmente. O último é um apelido difícil porque é só uma letra e causa muitos problemas informáticos. Agora menos, nos aviões, nas bibliotecas, houve uma altura que não se aceitavam apelidos com menos de 3 letras e então os bilhetes de avião nunca ficam igual a passaporte, as referências bibliográficas nunca ficam, enfim. Hoje está mais fácil, mas é do O, sim. Sim. Jorge, muito obrigada pelo aceito o convite. Pedro, muito obrigada pelo aceito o convite. O Jorge vai começar e depois o Pedro. E aí, sim, nós vamos fazer um debate com todos, trazer as outras oradoras para conversarmos todos juntos. Bom dia a todas e a todos. Agradeço o convite à Denise. Enfim, cumprimento a Rita, a Carla, ao Pedro. Espero que tenhamos aqui um bom encontro, ou continuemos a ter um bom encontro. Talvez eu fosse pegando em algumas coisas que foram ditas antes para tentar situar um pouco melhor a minha intervenção e, ao mesmo tempo, criar assim, uma espécie de sentido coletivo aqui. Por um lado, entender a democracia como um espaço de organização da dúvida, desconfiança, do pensamento em conjunto e talvez centrar a minha intervenção a partir de um fenómeno, enfim, a Denise disse que eu sou historiador de profissão, a partir de um fenómeno que me parece que coloca no seu centro o problema da democracia e, ao mesmo tempo, o da invisibilidade da violência no seu interior. E esse problema da democracia, creio eu, é facilmente identificável se nós compreendermos, assim, de forma imediata e instantânea, que existe um facto social total na nossa civilização, que é a transformação de todas as crianças em alunos. Isto vale por dizer que uma ideia que associamos à democracia nos Estados modernos e contemporâneos, que é a ideia, enfim, sobretudo depois da Revolução Francesa, a ideia da igualdade de oportunidades, enfim, que todos nós conhecemos, essa ideia introduz no seu centro a escolarização. E na nossa cultura, escolarização também se confunde com educação. A dado ponto, os processos educativos passam a ser, vamos dizer assim, inteligibilizados, compreendidos e acionados através da escola. Então podemos dizer que todas as crianças são alunos e isto vale por compreender que o nosso regime cognitivo, a nossa relação connosco próprios, é profundamente afetada por uma instituição que, a seu tempo, eu diria a partir do final do século XIX, começou ao mesmo tempo a universalizar um equipamento intelectual e um modo de produzir as identidades individuais. Então, há alguma coisa que nos aproxima a todos, que nos faz com que nos identifiquemos uns com os outros e essa identificação começa, em primeiro lugar, vamos dizer, pelos conteúdos que são ministrados, conteúdos esses, como eu digo, que não podem ser confrontados a partir do seu exterior e por isso são naturalizados, isto é, nenhum de nós tem a possibilidade de aceder a formas de aprendizagem que não sejam identificadas com a cultura escolar. Então é muito importante dizer, tentar ver se esse dispositivo, essa tecnologia de construção do conhecimento que se aciona na nossa civilização para todos a partir do século XVI, se ela está presente ou não na atualidade, sendo certo que as crianças hoje são muito diferentes das crianças que existiam no século XVI, e a minha hipótese é que não. E isso aí, então teríamos uma primeira conversa sobre tornar visível aquilo que é invisível. Enfim, a Rita falou de qualquer coisa que a cultura escolar hoje tem e que todos reconhecemos, embora nos possamos ver como críticos dela.
A escola é a instituição que apenas pergunta aquilo que sabe responder e que, para isso, construiu todo um dispositivo, vamos dizer assim, muito rapidamente, um dispositivo em que a voz do professor se confunde com a voz da verdade, a voz do professor traduz a voz que se expressa por escrito no manual escolar, a voz que se expressa por escrito no manual escolar traduz a voz da lei do Estado, pelo menos a partir do final do século XIX, antes traduzia a voz da Igreja. É com base nesse princípio de que o professor é um funcionário da verdade, que é alguém que ali está para cumprir a adequação da criança a essa mesma verdade, que se escolarizaram todos os meninos, todas as pessoas. E isto vale por dizer, então, que há uma tecnologia do pensamento, que podemos dizer que ela vive de princípios de circularidade absoluta, todas as crianças percorrem as mesmas trajetórias escolares, seja do ponto de vista das disciplinas, seja do ponto de vista dos conteúdos, etc. Então, esse primeiro ponto é um ponto muito importante. Depois, há um equipamento cognitivo que faz com que nós associemos as ideias, as disciplinas por níveis de complexidade crescente e pensemos numa espécie de realidade esférica do conhecimento, ou seja, o conhecimento está em conexão, em articulação e, portanto, a ideia de que possamos pensar o diferente é, na nossa cultura, infelizmente, apresentada como uma espécie de ultrapassagem a tudo o que foi dito, o que nos torna a todos, ou à grande maioria, contempladores do saber e não executantes, contempladores da arte e não seus executantes. Então, este ponto parece-me de extrema importância, podíamos continuar a falar sobre ele, não vamos ter muito tempo, mas para dizer então que há uma espécie de arqueologia da escola que se relaciona com a produção do conhecimento e com a distribuição do conhecimento, que não tem nada a ver com a sua produção, porque os conhecimentos não são congelados, não são paralisados, que é reconhecível nos nossos dias, mesmo que se nós hoje nos vejamos a nós como pessoas que não acreditam, não se sentem identificadas com o modelo escolar. E também volto a dizer, o modelo escolar não carece de contraditório, porque nenhum de nós tem memória da sua infância fora destas aprendizagens. Por outro lado, e isto creio que seria o aspecto mais importante daquilo que queria dizer hoje, por outro lado, há uma narrativa que invoca a democracia diretamente e que se relaciona à produção ética e, vamos dizer, introspectiva dos próprios sujeitos escolarizados. Ou seja, como é que a escola produz uma espécie de normativo da identidade, mas centrada na relação de si que o sujeito deve ter consigo. Não, portanto, em obedecer a regras universais, mas como é que vamos passar essas regras universais no interior da subjetividade, da identidade pessoal. E então assiste-se, eu diria, da mesma forma que hoje grande parte do investimento teórico na análise do que é a criatividade pode ser, ainda que pouco conhecida, mas pode ser verificada nas instituições militares. Os exércitos, os sistemas militares hoje tomam estes tempos voláteis, incertos, ambíguos e complexos como sendo o centro da sua análise. Dessa mesma maneira, no final do século XIX, começou-se a imaginar que todas as crianças marginais, todas as crianças que viviam nas franjas do social, deveriam ser colocadas no interior da escola e essas escolas seriam construídas como democracias em miniatura, como instituições que ao mesmo tempo capturavam o diferente e o homogeneizavam a partir, vamos dizer assim, da introdução nessas mesmas escolas de parlamentos, eleições, formas de participação democrática em que as crianças produziam as leis às quais elas próprias deveriam obedecer. E então aqui se inscreve pela primeira vez na história da nossa civilização um princípio de que as crianças objetivamente devem estar num devir adulto que as torna conformes às instituições. Não sei se estou a ser claro. Século XIX? Sim, no final do século XIX, sim. E depois que o século XX aprofundou. E isso vem, portanto, vem de dois domínios muito diferentes, que criam uma espécie de confusão a nós, contemporâneos. Por um lado, o Estado absoluto,
por um lado, o Estado como instituição inflexível que domina o todo social e, por outro lado, uma narrativa, podemos identificar com o liberalismo mais à esquerda, que tende a achar que a escola deve ser uma sociedade em miniatura onde todos se devem emancipar. Então nós temos o princípio da vinculação e da emancipação articulados ao mesmo princípio do dever adulto das crianças. Então podemos dizer que nós hoje, quer no plano cognitivo, quer no plano existencial, temos muita dificuldade em imaginar o que é que seria o crescimento e o desenvolvimento de uma infância que não fosse ser conforme à vida adulta. Então, podemos dizer que essa violência simbólica e física que transforma cada criança numa amante da democracia, isso hoje seria um pouco difícil para nós, que as escolas tivessem parlamentos, que votássemos. Enfim, a Carla falou nesse aspecto aqui há pouco e é bem interessante. Mas hoje temos uma narrativa altamente violenta e por isso consensual e por isso difícil de identificar, que é aquela que diz que vivemos tempos muito complexos, tempos muito ambíguos e cada criança deve ter, e vocês conhecem, são professores, esse documento que o Ministério da Educação publicou e que fez circular e que circula pelo mundo inteiro, que é o perfil de saída do aluno do século XXI. Então, quando nós olhamos para esse documento, eu, enfim, tomei assim umas notas para falar convosco hoje. Eu não sei onde é que as pus. Então, quando nós olhamos para esse documento, percebemos que há toda uma linguagem centrada nestes princípios de que o mundo que temos à nossa frente, ele lança novos desafios à educação, o ritmo dos conhecimentos, o crescimento exponencial da informação, a ideia de que a inovação e a criatividade estão no seu centro e daí resultam uma série de princípios, áreas de competências e fantasias sobre o que deve ser o aluno. Então, hoje, a linguagem dos poderes já não vive desta rigidez molecular, se quiser, já não vive desta ideia de que todos se devem diferenciar acreditando nos valores do Estado, da Igreja, etc. Hoje os valores são a inclusão, a adaptabilidade, a ousadia, a flexibilidade, etc. As competências são a consciência e o domínio do corpo, a sensibilidade estética e artística, o relacionamento interpessoal, o pensamento crítico, o pensamento criativo, o raciocínio, a resolução de problemas, o desenvolvimento pessoal e a autonomia. Claro que no final do século XIX estas ideias da autonomia, do autogoverno, do controle de si eram ideias fundamentais. Essas ideias hoje transvertem-se, ou são transvertidas nisto que acabei de dizer, e então hoje achamos que uma criança deve ser, ou um jovem deve ser livre, autónomo, responsável, consciente de si e do mundo, seja capaz de lidar com a mudança, com a incerteza do mundo em transformação, pensar crítica e autonomamente, ser criativo, etc. Então, vemos aqui articularem-se um conjunto de princípios que podemos falar da criança-Deus ou de uma espécie de omnipotência absoluta que, evidentemente, vão organizar as narrativas que são distribuídas às crianças de forma bastante objetiva, universal e, evidentemente, que nenhum de nós conseguirá, como é óbvio, responder nem a um terço destas categorias. Mas podemos até imaginar que nós acreditamos profundamente nelas. O ponto é como é que estas categorias, que apelam a esta descontinuidade, a esta plasticidade, a este desdobramento, vamos dizer, em direção ao desconhecido, como é que estas categorias se articulam com uma escola que no seu interior mantém intacto um regime cognitivo criado no século XVI, totalmente intacto, mantém um conjunto de práticas de trabalho altamente individualizadas e altamente competitivas das crianças. Enfim, podemos continuar e então o meu ponto seria este. Vivemos aqui, portanto, hoje, assumidamente, um plano de dissonância cognitiva na medida em que os adultos dão às crianças e aos jovens
uma espécie de ordem contraditória, como se fosse o pai e a mãe a dizerem coisas diferentes. Por um lado, mantém-se este dispositivo, começa na voz do professor e acaba no exame universal, e por outro lado, incorporamos estas narrativas vindo do campo das artes, da literatura, enfim, da cultura, de que o mundo que vivemos é um mundo em constante transformação. E evidentemente que isto trará imenso sofrimento psíquico, não apenas porque a própria legitimidade que o adulto tem hoje sobre as crianças já não é uma legitimidade como aquela que existia há 100 ou 200 anos, isto é, o adulto representava o saber útil e presente e futuro. Hoje as crianças não pensam, não se sintetizam, não articulam da mesma maneira que nós. Nós somos os primeiros antepassados vivos das crianças que existem, e eu sublinho, primeiros antepassados vivos, e ao mesmo tempo, portanto, continuamos a não querer pensar nessa ideia que a Rita aqui traz e a Diana também trouxe, que é a de que nós temos que pensar em conjunto a partir do princípio de que o mundo que nós representamos, a partir da legitimidade ética que nós defendemos, é um mundo que terminou. Não é que vai terminar, é que terminou. Porque se dizemos que o mundo é isto, volátil, incerto, complexo, então temos que compreender que toda a racionalidade iluminista do sujeito soberano, do conhecimento enciclopédico, etc., dessa ideia de que se transfere para a escola um conjunto de disciplinas cujos conteúdos já são conhecidos e estão sempre amplamente a ser verificados, então tínhamos que assumir pela primeira vez, creio eu, na história da humanidade, que as crianças têm um equipamento cognitivo que representa de alguma maneira o futuro e que no seu interior elas desenvolveram conhecimentos de per si e para si que são pelo menos tão ou mais sofisticados que os nossos. A sua capacidade de se ligarem a esses instrumentos de produção do conhecimento é muito maior. E bastará que nós pensemos o que é que seria para nós adultos termos que viver num mundo com esta bandeira ideológica, já não falo de outra forma, mas da descontinuidade. O que é que seria para nós vivermos, pensarmos, escrevermos a partir deste princípio de que o pensamento e o saber, eles podem comunicar, mas não comunicam a partir de níveis de complexidade crescente, nem por relações de causa e efeito. Como é que seria a nossa vida? Seria altamente problemática. E então eu creio que nós hoje exercemos uma violência sobre as crianças que as vai levar, como no século XIX, e já leva a níveis de patologização muito assustadores, porque, por um lado, elas vivem neste mundo da circularidade no interior das instituições e vivem num outro mundo que as próprias instituições dizem valorizar, que é o mundo da simultaneidade, daquilo a que nós chamamos o multitask, etc., que a escola proíbe e as sociedades valorizam. Então é como se pensássemos o que é que significa a manutenção deste quadriculamento das crianças, uma criança, um lugar, uma secretária, um livro, um olhar dirigido para um professor, num mundo que é um mundo em que nós hoje vivemos, da desterritorialização absoluta, da reterritorialização absoluta, e, portanto, nós, diria, a narrativa ética, política, ideológica e cultural, eu não sei se ainda tenho tempo. Não, já não. Sim, eu estou controlando. Ok. E acrescentaria com professores desmotivados e mal pagos. Sim, pode ser. Sim. Mas estava a dizer que esta narrativa ética que nós hoje representamos, aqui certamente todos gostaríamos de viver neste mundo, que o pensamento crítico, o pensamento crítico, por hipótese, fosse amplamente valorizado e disseminado. Essa narrativa é hoje uma narrativa ao serviço daquilo a que eu chamaria a grande violência desconhecida. Porque não é possível a ninguém responder positivamente a estas categorias, da mesma maneira que no século XIX não era possível a nenhuma criança obedecer livremente a todas aquelas instituições, ter um controle de si, ser um médico de si próprio, o polícia de si próprio. Havia um conceito no século XIX que ainda hoje
existe, que era que todas as crianças deviam viver sob o regime de autogoverno, e hoje nós não pomos essa tónica no autogoverno, embora os conceitos de liberdade e de autonomia estivessem lá já no século XIX, nós hoje pomos esta tónica em alguém que, se o desconhecido lhe for desconhecido e incapaz de ser dominado, essa criança será responsável pelo seu fracasso. Porque isto é um ponto que me parece muito importante. Nenhum de nós conseguiria ser livre, autónomo, responsável, consciente de si, do mundo, capaz de lidar com a mudança, a incerteza, no mundo em transformação. Então eu diria, e terminaria a minha intervenção, que da mesma maneira que nós escolarizamos todas as crianças e ao mesmo tempo, durante o processo escolar, as fomos paulatinamente excluindo, bastaria ver quem começa e quem acaba, diria que hoje os regimes liberais, o capitalismo contemporâneo, ele precisa de pessoas, de jovens para o mercado de trabalho altamente escolarizados, mas altamente dominados pela ideia do fracasso. Explico-me. Os escravos que hoje temos são pessoas que aceitam não dormir, trabalhar sem horários, viver com regimes com salários absolutamente baixos, porque são levados a acreditar que a causa do seu fracasso, desse regime escravo em que vivem, se devem às más escolhas que fizeram ao longo do percurso escolar, quer nele tenham tido sucesso, quer não tenham tido, e ao mesmo tempo, a narrativa que está à sua frente sobre esse mesmo fracasso é esta que eu acabei de descrever. Isto é, não foste suficientemente criativo, não foste suficientemente flexível, não foste capaz de antever o que aí vinha e, portanto, escolheste mal. Não sei se eu estou a ser claro. E então é este o mundo que nós temos, onde, portanto, as narrativas que nós achamos salvadoras da humanidade, aquelas que nos organizam, estão ao serviço da violência mais acabada. Isto é, a ideia, hoje, de que cada um é, essencialmente, o produtor do seu próprio fracasso. Não sei, acho que já terminei, para não estar a ocupar muito tempo. Não sei quanto é que eu falei. Não, mas diz lá quanto é que eu falei. Ainda dá 10 minutos. Ainda dá 10 minutos. Oh, ótimo. Não fracassou. Então ainda podíamos falar aqui. Não, eu achei que... Ainda é possível 10 minutos. Ok. Então eu gostaria de, talvez, falar... Enfim, sei que o Pedro vai falar sobre as cidades. Sim. Sobre as cidades e o futuro. Eu gostaria de pegar numa metáfora para então fazer uma deriva para os regimes cognitivos. Uma metáfora da cidade. A cidade seria... nenhum de nós sabe, como diria o Wittgenstein, com quantas ruas começa uma cidade, como é que ela se desenvolve. E, portanto, podemos dizer que a cidade é a imagem simultaneamente imaginária e real que temos ao nosso dispor para produzir itinerários os mais diferentes. Podem sempre, mesmo que existam mapas e etc., podem sempre fazer variações. Então, eu queria sublinhar aqui a existência de 3 planos na nossa civilização onde a possibilidade dos caminhos infinita se pôs à nossa frente e, ao mesmo tempo, os instrumentos para governar e tornar esses caminhos infinitos em caminhos lineares, e insistiria, a escola é a instituição que pergunta apenas aquilo que sabe responder e que cria uma cultura em que nós desenvolvemos o caminho mais rápido, mais linear, entre uma pergunta e uma resposta. Bastaria pensar como as crianças são todas educadas, a dizer isso é palha, isso não serve, isso está a mais, portanto agora o que é importante é que tu chegues lá rapidamente. Então, nós temos na nossa civilização 3 revoluções. A revolução digital, que é aquela em que estamos a viver, mas tivemos 2 outras antes. A revolução da escrita fonética no século VII a.C. e a revolução tipográfica. O que é que isto significa? O que é que isto significou? Bom, no caso da revolução fonética, ou da escrita fonética, significou que nós pudemos substituir
um instrumento acústico por um signo e alfabetizámos, as pessoas alfabetizaram-se num ritmo absolutamente alucinante, sobretudo comparando com as escritas não europeias, que todos conhecem. Ora bem, e é muito interessante então verificar que a possibilidade de todos termos acesso à escrita, rapidamente, ainda na Grécia Antiga e com o Platão, mas não só com o Platão, com outros autores, a escrita passa a ser, digamos assim, apresentada como um instrumento onde a verdade se registra, por isso deve ser guardada, deve estar nos arquivos, deve ter uns polícias à porta, por um lado, e por outro lado, a escrita passa por ser alguma coisa que é inferior à palavra oral, no caso da tradição platónica, porque ela não contém toda a verdade. Mas ela é, ao mesmo tempo, um instrumento da memória. Isto é, alguma coisa que mostra que o que dizemos pode ser provado. E então, a primeira ideia é que a distribuição da escrita e dos objetos escritos tem que se tornar em alguma coisa rara. Este é o primeiro ponto. Tornar a escrita uma coisa rara, uma coisa a que pouca gente tem acesso, embora, do ponto de vista tecnológico, ela possa ser aprendida com uma rapidez enorme. E depois, com o nascimento da imprensa, nós temos a produção em massa de livros. Enfim, podemos rapidamente compreender que, sei lá, um burguês do século XVI tinha mais livros em casa do que um convento da Idade Média, e os livros passaram, eles próprios, a ser a expressão de uma multiplicação infinita, multiplicação não apenas de cópias, mas de lugares. Um livro, enfim, tem índices, cabeçalhos, títulos, subtítulos, parágrafos, espaçamentos, etc. E, portanto, nós podemos imaginar uma cultura que cria, no interior de um objeto, vamos dizer, estanque, físico, que está ali, uma espécie de labirinto infinito. Os livros têm 1000 entradas, 1000 saídas, 1000 relações. Por outro lado, hoje vivemos a revolução digital. Queria dizer outra coisa. Peço desculpa, perdi-me aqui. E ao mesmo tempo que os livros têm esta capacidade, há que assinalar então no século XVI, e isso é o que nos atinge a nós todos, não só apenas a ideia de que a escrita traduz a verdade e aquilo que é memorável, mas a partir do século XVI, enfim, primeiro a Igreja, depois os Estados modernos, eles começaram a substituir esta infinitude, este oceano da publicação escrita, por uma série de livros que seriam catecismos, manuais, breviários, antologias, etc. E onde se passou então a dizer que tudo aquilo que é aprendível e ensinável se encontra não nas bibliotecas infinitas, mas naqueles manuais que estão ali à nossa frente. E, portanto, todas as crianças e os jovens, diferentemente da aristocracia anterior, foram educados a ter acesso ao conhecimento através destes breviários universais. O que é que sucede aqui de tão importante para nós? É que esses livros reclamam uma herança da nossa civilização ocidental, sobretudo a herança grega, enfim, a antiguidade, como sendo um tempo pagão, no interior do qual a nossa civilização tinha encontrado a sua identidade. Portanto, invocar o bem, a verdade, o certo, o errado nos gregos, mostraria no interior da civilização cristã que os nossos valores seriam imutáveis. Eu acho que estou a ser claro. Teríamos uma espécie de civilização que está para lá de Deus. E o que é interessante verificar é que todos esses manuais que invocam designadamente a literatura e a filosofia greco-romana são manuais totalmente censurados, totalmente purgados dessa mesma civilização. Portanto, o Deus que se invoca, a literatura que se invoca, ela é sexualmente irrepreensível, eticamente irrepreensível, e, portanto, nós começamos deliberadamente a viver uma verdade no interior de uma grande mentira. Mentira essa que hoje continua igual. Não há nenhuma criança que hoje, diferentemente do que acontecia com a aristocracia europeia, tenha acesso direto aos filósofos e às obras clássicas. Elas continuam purgadas através dos mesmos princípios, porque depois estes manuais falam uns com os outros, numa espécie de genealogia interna, não é? Então, e hoje temos, digamos assim, pela primeira vez,
não apenas a ideia da nuvem virtual, mas a ideia de que cada criança tem desde o seu nascimento, uma caixa objetivada e objetivante à sua frente, uma espécie de cérebro à sua frente, que é o ecrã, o computador, onde, portanto, todas as viagens já não implicam o deslocamento a um livro, a uma unidade, mas uma espécie de fluxo contínuo, de ligações instantâneas, em que a criança e o jovem, o utente, têm um papel fundamental. Portanto, nós construímos os caminhos a partir de princípios que se originam uns com os outros. E então terminaria, enfim, citando outra vez a Rita, esta ideia de que a democracia é a possibilidade que nós temos de estar uns com os outros numa relação, não eu-tu, mas numa relação um com o outro. Esta ideia de uma comunidade de iguais, assim para citar o Rancière e outros autores, esta ideia de uma comunidade de iguais, não iguais porque sabem, mas iguais na procura de um saber que ainda não conhecem, essa ideia seria a ideia de uma escola por vir, mas essa escola por vir não pode nunca acontecer se não fizermos uma crítica, uma compreensão aguda destes mecanismos cognitivos altamente normalizadores de que vos falei e que estão de tal maneira incorporados e naturalizados que era preciso que nós assumíssemos termos que sair de um aquário para poder pensar sobre ele, e isso não se admite sem que nenhum de nós também possa assumir um certo devir criança, isto é, uma certa prática da desaprendizagem. Portanto, esta crítica dirige-se ao coração de cada um de nós, não se dirige às instituições. E aí é muito mais difícil, porque nós, os adultos empoderados culturalmente, somos sujeitos narcísicos e profundamente narcísicos, isto é, não conseguem ver aquilo que neles existe e perpassa como mecanismos objetivos e objetivados de poder. E, portanto, precisaríamos também de produzir uma crítica despersonalizante. Eis aí um domínio em que, enfim, as pessoas como nós, artistas, professores, enfim, membros da cultura, estariam muito pouco disponíveis. Enfim, termino. Obrigado. Eu acho que eu chutei um microfone. Sim, chutei. Mas espera só um minutinho, Pedro. Muito obrigada, Jorge. Pedro, deixa eu só tirar aqui. Isso, acho que fechar aqui. Ou minimizar, tanto faz. Aí. Exato, perfeito. E a caneta está cá. Quer que eu vá mudando? Não, posso mudar. Queria começar também por agradecer o convite da Denise e do Serviço Educativo aqui de Serralves. Embora este desafio, confesso, trouxe-me um conjunto de dificuldades, não só pela extensão e do tema, não é? Pela complexidade inerente a esse tema, mas também pela própria, digamos, polissemia destas duas palavras, e sobretudo na sua relação. Pensei abordar isso no início, de forma muito direta. Vamos então lá pensar o que é uma prática democrática da arquitetura, partindo dessa ideia de microdemocracia, de cotidiano. Mas depois, à medida que ia pensando um pouco sobre como podia levar a cabo isso, fiquei sempre com medo que pudesse estar a fazer um discurso de alguma maneira um pouco fragmentado, descontextualizado e, sobretudo, entrando em noções de política, democracia, arquitetura, talvez demasiado idealistas ou abstratas. Portanto, aquilo que vos proponho hoje, se vocês tiverem paciência, isto está assim um bocadinho para o pesado, mas eu vou tentar ser um pouco escorreito, era fazer um pouco, não perdendo esse horizonte do que é que pode ser essa tal arquitetura democrática, fazer uma espécie de pequena digressão histórica sobre o que foram essas relações entre a arquitetura e a democracia em Portugal nos últimos quase 50 anos de democracia. Do ponto de vista da arquitetura, isso é do ponto de vista da própria disciplina, de que é que significa ser arquiteto nesse quadro democrático, mas também do vosso ponto de vista, se quiserem,
do que é que significa essa relação que todos nós temos com a arquitetura, que no fundo que esse demos, que faz parte dessa palavra democracia, portanto, esse sujeito coletivo, qual é a relação que ele estabelece com a própria arquitetura, mas que é também a relação que estabelece com o espaço em que vive, com as cidades onde existe todos os dias. De alguma maneira, eu ponho a questão assim, estava agora aqui a tirar umas notas, no fundo, trata-se de perceber as condições democráticas desta arquitetura, mas também as condições democráticas do uso da arquitetura e da cidade. Começando pela arquitetura, isto é aqui? Exato. Começando pela arquitetura, eu diria que me parece importante, até deste ponto de vista, fazer uma espécie de balanço daquilo que foi o exercício da arquitetura nos últimos 50 anos. Até, e digo isto do contexto da disciplina dos arquitetos, até para perceber e fazer uma reflexão um pouco mais profunda sobre o que é que foi este, ou o que é este sentido e a oportunidade do compromisso político e ético que a arquitetura estabelece com a democracia. Agora, é óbvio também que a democracia, que a arquitetura desempenha um papel que é, digamos, condicionado politicamente e economicamente. Não vale a pena ter ilusões acerca disso. Aliás, desde há muito tempo que a arquitetura se vem batendo pela sua relevância pública, algo que se reflete permanentemente com as constantes questões e lutas entre arquitetos e engenheiros que geralmente vocês provavelmente acompanham pelos jornais. Mas o fim do Estado Novo e o 25 de Abril redefiniram as relações entre a arquitetura e a sociedade de um modo completamente novo, não é? O Programa de Serviço de Apoio Ambulatório Local, mais conhecido como SAL, não sei se tem alguma noção do que é que isto seja, lançado pelo arquiteto Nuno Portas em 74, tinha o objetivo de dar apoio técnico direto às populações, através dos arquitetos, às comissões de moradores, para resolver um problema de déficit de habitação que na altura era problemático. E foi um momento-chave que estabeleceu todo um novo tipo de relações, como esta imagem bem mostra, com o arquiteto no meio da população a discutir um determinado tipo de questões relacionadas com a produção da habitação. Foi também, obviamente, um momento muito politizado, politicamente instável, e que veio também, de alguma maneira, a definir todo esse movimento instável, digamos assim, veio também a ditar o fim deste programa 2 anos mais tarde. Mas o debate em torno do SAL continua, e é óbvio que deixou um legado absolutamente único, que marcou várias gerações de arquitetos, marcou todo um discurso em torno da arquitetura e da cidade, e realmente é um exemplo paradigmático dessa relação. E o que ditou, de facto, o fim do SAL em 1976 foi também o facto do direito à habitação, que começou por ser uma reivindicação das populações, ter passado muito rapidamente a ser uma reivindicação do direito à cidade, isto é, o direito por parte das classes mais pobres, das classes mais excluídas, da população que vivia invisível por trás das fachadas que escondiam as ilhas, foi o direito a fazer a sua própria cidade, a tomar conta da sua própria cidade, algo que as novas instituições democráticas, apesar de tudo, não poderiam aceitar. Este cartaz demonstra bem a tensão política e social das reivindicações que se viviam por essa altura. E, neste sentido, podemos dizer que o SAL revelou os limites futuros da própria disciplina no quadro das novas instituições democráticas, portanto, a auto-organização, a espontaneidade, a organização popular, os processos participativos que foram acompanhando o SAL foram sendo substituídos muito rapidamente naquilo que dizia respeito à encomenda pública por processos cada vez mais burocratizados e tecnocratizados. E, de alguma maneira, a impossibilidade por parte da arquitetura em participar de uma forma articulada na construção, na qualificação e na expansão do espaço urbano era óbvia também perante um enquadramento legal muito permissivo e desregulado, cujo objetivo era o desenvolvimento do setor da construção civil e que foi remetendo os arquitetos para as pequenas obras ou para os edifícios de exceção. Por outro lado, os anos de delírio do final do século, aquela míriade de equipamentos coletivos, estádios, polidesportivos, infraestruturas que inundaram cidades e vilas à boleia dos fundos europeus, foi também um legado pesado para a própria arquitetura nos anos seguintes da recessão, porque esta viu-se associada a um conjunto de obras excessivamente caras, impossíveis de manter e muitas vezes desmesuradas, face a todo um conjunto de necessidades básicas que estavam ainda por realizar. Por exemplo, bairro São João de Deus no Porto, fotografias de uns anos antes da Expo 98. Por outro lado, a crise financeira e económica de 2007-2008 e o subsequente resgate financeiro da Troika em Portugal
pôs em crise todo o modelo de profissão estabelecido desde os anos 70, quer a escassez absoluta da encomenda pública, mas também a dissolução do setor da construção civil, o excesso de arquitetos, juntamente com a concorrência feroz e também a precariedade laboral, fizeram acelerar o desaparecimento de todo o modelo de arquiteto como profissional liberal, intelectual, humanista, do qual, por exemplo, o Álvaro Siza, talvez, ou o Eduardo Souto Moura são talvez os últimos expoentes mais visíveis desse modelo de arquiteto. Um arquiteto tanto interessado na arquitetura como obra, mas também interessado, digamos assim, na relevância social, pública da sua disciplina. Ora, como todos sabemos, o programa da Troika significou, entre nós, a implementação de toda uma série de medidas de matriz neoliberal, já aqui falamos em vários domínios sobre isso, que impulsionaram todo um discurso em torno do empreendedorismo, ao mesmo tempo que impuseram um modelo de precariedade laboral generalizada. Todos estes aspectos, associados às necessidades de sobrevivência dos arquitetos, obrigaram a que os antigos ateliês, um pouco utópicos, chamados ateliês de vão de escada, começassem-se a transformar em empresas e mesmo em marcas, e que os arquitetos começassem a dirigir a sua atenção, sobretudo, para os problemas da gestão corrente do escritório e para as técnicas de marketing do mercado imobiliário, abandonando assim qualquer espécie de interesse por debates considerados etéreos e fúteis sobre a relevância social da disciplina, sobre o problema da cidade, etc. É muito interessante que nestes últimos anos, 8 anos, as grandes iniciativas desenvolvidas por muitas das instituições ligadas à arquitetura e à arte tenham sido, no fundo, fornecer aos arquitetos novos instrumentos para eles poderem exportar a sua arquitetura, poderem competir lá fora, dar ferramentas técnicas para poderem vender os seus produtos. Portanto, neste sentido, podemos dizer que o neoliberalismo fez a arquitetura aquilo que faz em todo lado, isto é, privatizou a arquitetura. Não só porque neste tal contexto de restrições financeiras houve menos encomenda pública, mas porque esta privatização significou, digamos assim, a expropriação dessa dimensão pública da arquitetura como um saber que se interessa pelas coisas, que se interessa pela organização coletiva da cidade. Portanto, este novo arquiteto, surgido da crise, eu chamaria o arquiteto como empreendedor, assume-se como mero prestador de serviços. Ele vê a arquitetura do ponto de vista estritamente empresarial, digamos assim, e os seus projetos são soluções pragmáticas para problemas que ele não vai pôr em causa ou questionar, mas apenas responder com eficiência e com uma certa dose de pragmatismo. E essa abstração, relativamente ao território e às próprias condições da própria arquitetura, não é? Implicou também a condução progressiva da arquitetura no sentido do interesse privado, ou então no sentido do investidor, talvez seja mais correto dizer assim, e cada vez menos no sentido do interesse público, isto é, da produção do espaço urbano e de um território qualificado, em que o direito à habitação e o direito à cidade não são apenas valores abstratos, escritos na Constituição, ou seja, onde for, mas termos concretos e verificáveis de uma ação contínua da prática e da reflexão disciplinar. Portanto, em certa medida, a progressiva perda de relevância social do arquiteto, eu acho que é particularmente interessante, e também a sua incapacidade de se posicionar nessa qualificação do espaço urbano, tem vindo a ser colmatada pela transformação da arquitetura numa espécie de produto cultural de exceção, uma espécie de arquitetura gourmet, que pode ser vendido, exportado, pode ser vendido e exportado como uma espécie de marca portuguesa lá fora. Em termos de turismo, é muito interessante perceber como isto tem funcionado muito bem. Grande parte do financiamento que a FCT dá para a investigação sobre a arquitetura portuguesa tem claramente escrito nos seus termos e nos seus programas que convém valorizar a imagem da arquitetura lá fora. E, claro, isso coloca um outro tipo de problemas. Portanto, se por um lado é completamente impossível ficar indiferente perante o contributo e o gênio de arquitetos como Souto Moura ou Álvaro Siza, por outro lado, essa contínua fetichização da arquitetura portuguesa, essa mitificação da arquitetura portuguesa, está muito longe do território que todos nós habitamos diariamente. E eu agora mudava para o outro ponto de vista, desta relação desse demos e da democracia com a própria arquitetura. E é certo que a prática da arquitetura é uma prática artística, não é? Ela tem sempre uma componente de dar forma a alguma coisa que não existe. É também uma prática cultural, obviamente, porque ela tem um conjunto de valores, inscreve-se num determinado lugar, mas ela é também uma prática, digamos assim, uma prática social, não é? Portanto, a história da arquitetura não se faz apenas
Como dizem os livros da história, geralmente, também desse ponto de vista é interessante perceber aquilo que o Jorge estava a dizer, não se faz apenas da história dos estilos ou das grandes personagens, mas é a história do nosso ambiente construído. E é a partir daqui que me interessa fazer um pouco esta relação entre a democracia e a arquitetura. Mas fazia ainda uma espécie de pequeno excurso, um pequeno desvio, porque me parece importante. Porque o homem é o único ser vivo cuja relação com o seu ambiente não está garantida, não é? Está sempre por definir, está sempre em perigo. Nós, enquanto ser vivos, não nos instalamos no meio ambiente, nós construímos um meio ambiente próprio, não é? Nós, digamos assim, a humanidade constrói-se não apenas fora da natureza, mas ela constrói-se contra a própria natureza. E essa, de alguma maneira, é toda a esperança e toda a tragédia deste processo civilizatório, digamos assim, pelo menos no que diz respeito à cultura europeia e ocidental, não é? No fundo, tem levado até ao ponto de catástrofe, do ponto de vista ecológico, todo este desenvolvimento das forças de controle e de domínio da natureza. Isso não é possível deixar de ligar essa atual catástrofe ecológica a todo o modo de produção, o capitalismo, é também porque este converteu pela primeira vez na história da humanidade, ou da história da Terra, digamos assim, a natureza num objeto que pode ser rentabilizado, num objeto que pode ser explorado infinitamente. Bem, infinitamente não, porque já temos vindo a saber que os custos, afinal, vêm sempre, pagam-se sempre, e além disso pagam-se também com juros. Bem, tudo isto para dizer que a arquitetura é de facto uma tecnologia importante de dar forma a este espaço, que é o nosso espaço físico, mas também é o nosso espaço social, o espaço onde vivemos, onde decorre a nossa vida cotidiana. Isto é, a arquitetura define, com as suas formas, com os seus edifícios, uma espécie de sensório espaço-temporal, que por sua vez também define as condições da nossa experiência, as condições da nossa experimentação do mundo, a forma como nos relacionamos com os outros, a forma como vivemos a nossa própria vida. Portanto, nós somos, enquanto indivíduos, a experiência que temos dos espaços que habitamos, mas também somos igualmente produtores incansáveis desses espaços. Isto é, o espaço não é algo que está aí, natural, que existe, mas é produzido por nós, produzido historicamente, socialmente, politicamente, economicamente. E, no fundo, aquilo que eu estou a tentar dizer é qualquer coisa como isto: nós somos a nossa circunstância, como dizia alguém, como dizia o Ortega Gasset, mas essa circunstância é uma produção política, é uma produção social, é uma produção histórica, e neste sentido a arquitetura não é apenas o produto destas tais práticas sociais, mas ela é a manifestação, é também a expressão e, mais ainda, ela é a espacialização do poder. Isto é, o espaço construído, a arquitetura, revela e expõe as formas do poder e, em certa medida, a arquitetura corresponde sempre a um ato de colonização, de ocupação de um território. E por isso mesmo a arquitetura é também sempre um ato de violência. É um ato de violência sobre a paisagem, sobre os nossos corpos, sobre a nossa própria vida. E não deixa de ser curioso que a história da disciplina tente sempre absolver essa espécie de violência contínua que a arquitetura exerce sobre o território, sobre nós. Sempre encarando a arquitetura como uma espécie de gesto civilizacional, de progresso, de harmonia nesta ordem permanente e universal das coisas. Agora, talvez seja mais fácil olhar para uma catedral românica ou gótica e percebê-la como uma manifestação do poder da Igreja, mas as nossas cidades espacializam através das suas formas, digamos assim, todo um conjunto de relações de poder que definem o nosso habitat, definem os nossos hábitos, desenham o diagrama onde a nossa vida tem lugar. E, claro, impõe-nos um modo de vida, impõe-nos um modelo de coexistência. De alguma maneira, a grande descoberta da modernidade, da arquitetura moderna e, sobretudo, do capitalismo, é a tomada de consciência objetiva de algo que já pertencia intrinsecamente à humanidade. Isto é, que a nossa vida, é algo que pode ser domesticado, é algo que pode ser transformado, é algo que pode ser, sobretudo, governado e administrado. Como a ideia das escolas que o Jorge ainda há bocado falou, não é? Pertence a todo esse movimento de perceber que a vida é qualquer coisa que pode ser gerida, administrada, sobretudo no quadro da relação de forças do capitalismo, perceber que se pode construir um corpo dócil, mas também ao mesmo tempo produtivo. As fábricas são um exemplo disso. Portanto, perdoem-me, estou a ir um bocadinho rápido mais ou um bocadinho simplista. De alguma maneira, aquilo que vos quero dizer é que a arquitetura é uma espécie de dispositivo poderoso de governação. Nós somos governados pelas arquiteturas que nos rodeiam, que nos capturam. E
Basta pensar também nas nossas casas. Para além da ideia intemporal de casa que nós possamos ter e que existe desde os primórdios da humanidade, o que é certo é que a casa na qual vivemos hoje, na sua articulação de funções, na sua forma, na sua organização, tem pouco mais de 100 anos e todo o discurso que presidiu ao desenvolvimento dessa ideia de casa tinha como objetivo produzir um certo tipo de homem, produzir um certo tipo de vida. Como escrevia algures o Pierre Bourdieu, os efeitos ideológicos mais eficazes são sempre aqueles que carecem de palavras e que não nos exigem mais do que um silêncio cúmplice. Ora, voltando ao nosso objeto de inquirição, poderemos dizer em termos abstratos que a nossa democracia produziu também um certo tipo de espaço, um certo tipo de espacialização nestes últimos anos. Não é muito difícil reconhecer isso, embora tenha sido sempre um projeto bastante heterogéneo, inconsistente, contraditório. Mas ainda assim avanço com um exemplo que me parece particularmente pertinente. A expansão suburbana das grandes cidades de Lisboa e do Porto, por exemplo, é a expressão de todo o modelo seguido pelas instituições democráticas e por um conjunto de políticas económicas muito específicas. Digamos que a política económica, a partir dos anos 80, assenta em 3 eixos fundamentais: a da casa própria, a da construção civil e do crédito bonificado à habitação. Esta triangulação permitiu responder de uma certa forma às aspirações de uma classe média que olhava para a Europa como modelo a seguir, fazendo da casa própria a grande promessa da democracia, ao mesmo tempo que permitia desenvolver também todo um grande setor económico, a construção civil, e por fim desenvolver também todo um novo sistema financeiro, os bancos, através dos créditos. Os créditos não só às famílias, mas também os créditos às empresas de construção. E, claro, tudo isso apostou-se também numa legislação particularmente permissiva. Isto é, o caos que nós vemos, que nós geralmente identificamos no processo suburbano, não é produto do acaso, não é produto de um processo que foi acontecendo Foi um processo articulado a partir de um conjunto de políticas e a partir de um conjunto de instituições, nos quais que produziu essa mancha suburbana que hoje conhecemos. Portanto, o suburbano é uma espécie de modelo espacial da democracia em Portugal, a territorialização do modelo de vida baseado na casa própria, no automóvel, no shopping, como este grande centro da vida social, mas também é um modelo baseado numa grande individualização, numa grande interiorização e numa grande autonomização, uma rede de propriedades isoladas, unidas pela sua indiferença e pela dissolução das relações sociais físicas e também das redes de solidariedade que existiam antes nesses núcleos. Bem, este modelo, não sei se estou a demorar muito tempo, mas este modelo reproduziu à escala portuguesa, no fundo, todo o modelo ligado ao Estado social e às políticas da social-democracia que foram dominantes na Europa desde o pós-guerra. Portanto, é um modelo de cidade, é um modelo de território, definido por um conjunto de políticas económicas que procuravam, no fundo, organizar a economia, planificar as cidades, ao mesmo tempo que o Estado era um elemento central da estratégia de organização dos setores da saúde, da educação, da solidariedade social, da coexistência social, etc. E, portanto, era um modelo político e económico, este modelo da social-democracia, que, apesar de tudo, assentava numa certa capacidade de conter algumas injustiças, de produzir algum equilíbrio espacial e produzir alguma justiça também espacial e económica. Bem, todo este grande desvio para chegar aqui, para chegar àquilo que foram os grandes resultados, às grandes consequências da crise financeira e do programa de austeridade da Troika, que afirmaram entre nós a consolidação definitiva daquilo que se chama uma racionalidade política neoliberal, portanto, o neoliberalismo, e que colocou em causa e em crise todos estes fundamentos da social-democracia que estava implantada na Europa desde os anos do pós-guerra, a partir dos anos 50 e dos anos 60. Ele pôs em causa toda essa articulação do Estado Social, toda a sua articulação política e económica e, sobretudo, devemos compreender o neoliberalismo não apenas como uma espécie de teoria de uns tipos malucos de Chicago ou dos Estados Unidos que gostam da Bolsa, gostam de jogar na Bolsa ou que assentam numa espécie de desregulação apenas das bolsas e dos mercados, mas devemos vê-lo como uma espécie de quadro institucional, e eu acho que isso me parece importante, que legitima e valida todo um processo de financiarização da economia. Isto é, a finança é hoje uma forma de obter, aliás, a finança é uma forma de obter lucro fora dos processos produtivos tradicionais, não é? O que significa que já não é apenas na relação capital-trabalho, já não é dentro da fábrica, mas no terreno da nossa própria vida, da reprodução biológica, da nossa produção social, onde está hoje a acumulação social.
da acumulação de capital, desculpem, isto é, onde se dá a intensificação de todos os mecanismos de exploração. No terreno da habitação, no terreno da saúde, no terreno da educação, da segurança social, etc. Isto significa que a cidade hoje tornou-se uma gigantesca máquina de acumulação de capital e de exploração e de dispossessão, como temos visto com os recentes processos de gentrificação, turistificação e de especulação imobiliária mais recentes. Mas não é apenas a habitação que se transformou num ativo financeiro detido e gerido por fundos imobiliários abstratos e desterritorializados que estão em offshores situados algures no Pacífico e que são geridos também por algoritmos que compram e vendem propriedades em frações de segundo. Digamos que tudo aquilo que designamos outrora como direitos fundamentais e coletivos, outra vez a saúde, a educação, a proteção social, são hoje funções essenciais da expansão destes sistemas financeiros. Isto é, a finança é a disposição estratégica da nossa vida. E o neoliberalismo é uma máquina de guerra cujo objetivo é o controle absoluto da nossa vida, ao fazer também do nosso corpo um objeto de rendimento inesgotável. Digamos que aquilo que o capitalismo fez com a natureza foi transformá-la em objeto, aquilo que de uma forma mais objetiva o neoliberalismo faz com a nossa vida cotidiana e com o nosso corpo, transformá-lo num objeto de lucro e de rendimento inesgotável. Integrando ainda para mais nestes circuitos abstratos da finança que nós não sabemos onde estão, mas que acabam por definir a nossa vida cotidiana. Portanto, o neoliberalismo põe em crise esse modelo de social-democracia, mas também põe em crise a própria democracia. E põe em causa a própria democracia porque ela é um movimento avassalador de expropriação de tudo aquilo que é comum. A habitação, a saúde, a água, bens naturais, bens considerados essenciais. Ele é sempre a expropriação de tudo aquilo que é comum. E por isso, e nesse sentido, ele também é a expropriação da própria política, porque a política também é uma hipótese de ação em comum. Viriato Sormanho Marques dizia recentemente numa entrevista, penso esta semana, que precisávamos de uma economia, de uma política que controlasse a economia e não de uma economia que controlasse a política. Eu diria que isso é absolutamente verdade, mas ainda diria mais. Eu diria que também precisamos de uma democracia que controla a política. Ou melhor, que toma em mãos a política enquanto descoberta da ação coletiva e a descoberta da ação coletiva como princípio da política, como princípio dessa política contra a economia. Porque não há democracia sem uma política do comum. E isto faz-nos voltar à tal pergunta que eu tentei esquivar-me. E tentei esquivar-me porque eu acho que não se pode responder ao problema da democracia sem a situar, no fundo, no quadro económico, social e económico onde ela existe. Falar da política e da democracia em termos abstratos, eu acho que nos pode nos dizer pouco da forma como podemos agir para a defender e para pensá-la neste quadro. Eu acho que o neoliberalismo é um movimento económico e social e político de tal maneira forte, porque perturba alguns fundamentos da nossa vida e, portanto, ele tem de estar sempre em causa para pensar qualquer movimento político para pensar a democracia. Portanto, eu diria que a hipótese de uma prática democrática da arquitetura, neste caso, significaria pensar em que medida é que a arquitetura tem condições para se opor a esse tal seu processo de privatização e, de alguma maneira, pensar em que medida, seguindo um pouco também aquilo que a Carla estava a dizer relativamente às práticas artísticas, como é que a arquitetura pode, no fundo, contrapor-se e contrapor a esse movimento expropriador do comum da máquina financeira neoliberal. Já se aqui falou do Jacques Rancière hoje, quando ele define que é o dissenso e não o consenso que faz a democracia, isto é, a capacidade de abrir um conflito, então eu diria que precisamos de uma prática de arquitetura, se tal é possível, que seja capaz de colocar em crítica e em crise estas instituições com quem trabalha, em vez de ser apenas um mecanismo de reprodução, a crítica das suas lógicas internas e dos seus programas económicos privatizadores. Porque só nesse movimento de conflito pode, eventualmente, a arquitetura pode voltar a encontrar esse tal demos, ou melhor, encontrar-vos a vocês e a nós todos, enquanto sujeitos coletivos da democracia. Isto significa o mesmo do ponto de vista da relação da democracia com a arquitetura, isto é, só qualquer democracia que venha do cotidiano
só tem sentido se for capaz de, e aqui já foi dito aqui de várias maneiras, de encontrar uma política do comum. E uma política do comum significa uma política capaz de contrariar este processo de expropriação dos nossos bens e da nossa política, digamos assim. Eu gostava de terminar isto com 3 pequenas citações. A primeira citação é de um crítico e historiador de arte, que é o Giulio Carlo Argan, um italiano. Uma segunda edição de um boletim da Comissão de Moradores da Freguesia da Vitória, feito logo a seguir ao 25 de Abril, nos meses imediatos. E uma última citação do Gilles Deleuze, filósofo francês. O Giulio Carlo Argan diz o seguinte: o palácio de um senhor do século XIV podia surgir sacrificando um bairro popular e ser uma obra-prima. Hoje, a área histórica ativa não é a do indivíduo, mas a da coletividade. E um plano que não seja feito para a coletividade carece de razão histórica. Não se projeta nunca para, mas sempre contra alguém ou alguma coisa. Reparem, do ponto de vista da arquitetura, estou só aqui a fazer um parênteses, inverter essa relação, dizer a um arquiteto que ele não pode apenas fazer alguma coisa para, mas contra, neste momento, eu seria acusado de anti-arquiteto, de antidiscurso, discurso anti-arquitetura, porque está de tal maneira enraizada uma ideia positivista e de progresso da arquitetura e de crença absoluta nas instituições, que uma formulação deste género é impossível. E, no entanto, aquilo que este historiador arquiteto nos está a dizer é que toda a ideia de projeto, toda a ideia de arquitetura que marca o século XX, nasce precisamente nessa ideia de conflito. É preciso construir alguma coisa não exatamente para, mas contra. Ele diz assim: contra a especulação imobiliária e as leis ou as autoridades que a protegem, contra a exploração do homem pelo homem, contra a mecanização da existência, contra a inércia do hábito e do costume, contra os tabus e a superstição, contra a agressão dos violentos, contra a adversidade das forças naturais. Projeta-se contra algo que é para que mude. E a segunda citação é do tal Boletim de Moradores da Freguesia da Vitória. Diz assim: moramos próximos uns dos outros. Portanto, estamos a falar no contexto do Sal, 1974, na Freguesia da Vitória, aqui no Porto. Moramos próximos uns dos outros, mas ao mesmo tempo estamos longe uns dos outros. É que sempre nos quiseram isolar uns dos outros e nos incitaram a buscar a solução para os nossos males, não de forma coletiva, mas individual. Hoje sabemos por experiência que este não é um saudável modo de viver, pois para males coletivos só valem soluções também coletivas. 74. E por último escreve o Gilles Deleuze, num livrinho sobre o cinema, e sempre que ele diz a palavra cinema, eu aqui substituiria por arquitetura. E ele diz assim, em suma, aliás, vou ler aqui do original, que a minha tradução não estava muito bem feita, confio mais na tradução de Sousa Dias. Em suma, diz o Gilles Deleuze, se houvesse um cinema político, eu diria uma arquitetura política moderna, seria nesta base: o povo já não existe. Ou ainda não, falta o povo. E diz a seguir: esta constatação da falta de um povo não é uma renúncia ao cinema político, mas, pelo contrário, a nova base sobre a qual ele se funda. É necessário que a arte, em particular a arte cinematográfica, ou a arquitetura, participe nesta tarefa. Não dirigir-se a um povo suposto, já aí, mas contribuir para a invenção de um povo. E é isso. Obrigado. Muito obrigada, Pedro. Eu sei que temos o tempo um pouco apertado, mas eu não queria prescindir desse momento de conversarmos, mesmo que brevemente, sobre algumas questões que foram levantadas. Então, aqui havíamos previsto o debate começar às 12h10 e ainda tínhamos a entrega dos materiais que estava prevista às 12h50. Então, vamos combinar que fazemos 20 minutos de debate, então, faltam 20 minutos para 1h e entregamos às 13h, começamos aí o processo de entrega dos materiais. Deixa eu distribuir mais microfones. Acho que
tantas coisas e tão significativas foram ditas. Eu estou a fazer um enorme esforço de síntese, mas tem um elemento que permeou todas as falas, podemos dizer, desde da Rita, Pedro, fica muito claro na apresentação da Rita uma certa desconforto que, às vezes, o adulto tem com esse vazio, ou esse, eu diria vazio, ou essa impossibilidade da conclusão, quando se conversa sobre questões filosóficas, quando as crianças conversam sobre questões filosóficas. Então, vou pegar daí essa dificuldade de nós, adultos, lidarmos com o acabado, né, digamos, com a conclusão, com o que é inconclusivo, perdão. Né? Então, ficava bastante claro, inclusive na apresentação dos vídeos, que são perguntas que não têm respostas e perguntas que a própria discussão é o que vale, não mas, como adulto, o adulto se ressente disso, o adulto quer o definido, digamos. Eu queria pegar esse fio do definido um pouquinho, para chegarmos também a falarmos das instituições. A Carla, né, falou dos processos participativos, e essa dificuldade, aí, de novo, a questão do definido, que é a dificuldade que, muitas vezes, é muito comum, que é essa exigência da hierarquia, a exigência da figura de poder, a exigência do... então, o papel do artista, ele é o condutor, a Carla é a artista, então ela tem que conduzir o processo. Né, que a Carla, enfim, ilustrou de uma maneira muito bonita como isso foi se desfazendo, digamos. E as questões de autonomia que estão relacionadas a isso. Ainda eu estou com a ideia da estrutura, estou tentando, pela ideia da estrutura, fazer um fio condutor. O Jorge fala de muitas coisas, mas justamente de uma imposição, a palavra não é imposição, mas é uma interdição que é colocada de pronto, e uma dupla interdição, cruel não é a palavra, mas eu vou usar a palavra cruel, porque de serem impostos modelos, então impostos estruturas e pré-requisitos que são transmitidos já de várias gerações e pela própria estrutura da concepção do que é escola, do que é saber. Então, esses pré-requisitos, esses modelos de sucesso e de emancipação produzem eles mesmos um ciclo vicioso de dependência e de sabotagem do que seria justamente aquilo que essas instituições, principalmente a escola, advoga, que é a máxima da autonomia. E, para fechar, então, esse fio condutor, o Pedro trouxe muito clara essa espécie de armadilha, né, que nós estamos inseridos, que é essa armadilha de que abrimos mão de um papel regulador para termos um papel regulador, e aí, no caso, o papel regulador do neoliberalismo, que, em certa medida, que se conecta bastante com as questões que o Jorge levanta, do indivíduo que é o produtor de si mesmo, do indivíduo que deve ser o promotor e produtor de si mesmo, precário de si mesmo também, e como isso vai colocar em causa a própria noção de democracia. Então, todo esse fio condutor que eu tentei agora fazer, e peço desculpas se o fiz de maneira canhestra, mas tentando fazer
uma relação. Gostaria de fazer uma pergunta, então, a todos. Talvez um pouco ingênua e um pouco radical. Quer dizer, será que bom, primeiro, não existe solução, mas será que um caminho não poderia ser de tentarmos abrir mão das estruturas, tentarmos abrir mão dessa coisa que tem formato? Então, tentarmos abrir mão, porque sempre eu tenho a sensação de que é essa expectativa de um formato que nos prende. Uma expectativa de um formato no sentido de o que é uma conferência de sucesso, o que é o que é o conhecimento básico, a saída da escolaridade obrigatória, quer dizer, é um formato também. Então, será que uma das saídas, mesmo que de uma forma mínima, não seria abrirmos mão do formato e abraçarmos aquilo que não tem forma, aquilo que é, talvez aí usando uma palavra que o Jorge usou, abraçarmos o fracasso? Começamos pela Rita, pronto. Obrigada. Então, ainda em relação àquilo que falou da dificuldade do adulto lidar com o não saber, com o inacabado, não é... As crianças querem respostas. Agora, a forma de encontrar a resposta é que é diferente da maneira como ela acontece na escola, não é? Há primeiro, quando há uma pergunta, há primeiro um processo de desaprender aquilo que já se sabe, porque as crianças são muito cruéis a fazer perguntas. Elas questionam tudo, não é? Então, se são 20 ou 25, não para. Elas questionam e questionam, questionam. E são várias camadas do saber que vão sendo postas em casa, aquilo que eu aprendi em casa, na escola, nos livros, elas vão desconstruindo, não é? Isso, e quando estão num plano filosófico, porque é isso que os filósofos também fazem, quando estão num plano filosófico, então aí constrói uma resposta à sua medida, que não é a resposta que o adulto espera, mas uma resposta que é composta pelas crianças, pelo aquele grupo, naquele momento, e que satisfaz e que cala a argumentação. Uma resposta que surpreende. Então, não é só que há dificuldade de lidar com o não saber, mas isso não quer dizer que as crianças não procurem uma resposta. Era isso que eu queria dizer. Por um exemplo concreto. Uma laranja, por exemplo, uma laranja... As crianças querem saber porque é que uma laranja se chama laranja. E, normalmente, na escola, aprendemos que a laranja é um fruto, que o fruto não é um legume, que vem das árvores. Associamos laranja a uma série de conhecimentos, não é? Que estão à volta da laranja. Mas a criança quer saber porque é que a laranja se chama laranja, não é? E isso é diferente. Eu estou, para saber porque é que, para eu perguntar porque é que a laranja se chama laranja, eu já não estou a ver a laranja para comer, já não estou a ver a laranja com a cor laranja, já não estou a pensar que a laranja faz bem, que não posso comer de laranja à noite, que a laranja vem da laranjeira. Ou seja, tudo o que eu aprendi sobre a laranja é desconstruído, não é? Para perguntar porque é que a laranja se chama laranja. É outra relação. Pressupõe outra relação com a laranja, e é esse desaprender que é difícil para o adulto, porque nós tendemos sempre a pensar que aquilo que é verdade é que a laranja é laranja, ou que a laranja é um fruto, porque é que a laranja se chama laranja? É uma outra forma, é essa desaprender que a nós nos custa mais, porque são conhecimentos que estão lá como se fosse a verdade, não é? Como se a laranja não pudesse ser outra coisa. Então, é essa a dificuldade, é desaprender, é situar as coisas de outra forma. Para a criança é muito mais fácil porque já está no plano filosófico. E como já está lá, vai diretamente perguntar porque é que a laranja se chama laranja, porque é que uma nuvem se chama nuvem, etc, etc. Então, então é isso, é esse desaprender do adulto... que é uma prática, é mesmo uma prática, não há uma fórmula, acho eu. Há uma prática e uma vontade de encontrar com a criança
sem ser a criança escolarizada, como disse o Jorge. Será um caminho tentar abrir mão das estruturas? Sim, claro, e as crianças fazem isso com tanta facilidade. Não é? Como, por exemplo, um conceito, como o Deleuze diz, não é? Os conceitos para as crianças parece que derretem. Há uma espécie de desconstrução que é feita de desaprender, e o conceito estaria para a estrutura, não é? E há uma estrutura que não tem um só contexto, que se pode ver de várias maneiras, que se pode olhar de outras, que se pode ser posta noutro contexto, que se pode brincar, que pode... não é fixo, não é rígido. Então, nesse sentido, sim, abrir mão, nesse sentido de deixar que as coisas sejam fixas, rígidas. E o questionamento filosófico é isso, não é? Questionar é ver de outra maneira, questionar, problematizar. Então, sim, poderia ser o caminho seria... para mim, o caminho é ouvir as crianças a pensar. Sim, eu acho que sim, abrir mão. E pensar também nessa, que era uma coisa que eu tinha pensado quando ouvi a Rita falar sobre, não é, o que acontece quando as crianças pensam em conjunto, também essa ideia do que eu tentei fazer em ambos os projetos, que era um pouco também questionar essa ideia de que nós pensamos sozinhos, não é? Ou seja, a mesma coisa em relação aos artistas, não é? De que nós criamos sozinhos, que é uma criação absolutamente individual, absolutamente subjetiva, não é? Quando, na realidade, aquilo que eu acreditava era que os processos são verdadeiramente coletivos, não é? Ou seja, mesmo que pensemos, isto foi assim uma coisa, assim, uma ultra subjetividade que eu tenho que expressar, e que se calhar é apenas uma sublimação de coisas que estão aí a pairar no ar, que fomos ouvindo, que vamos conversando, que inquietações comuns, na realidade, não é? Que depois, se calhar, tentamos resolver sozinhos. E acho que tentei fazer com estes processos era levar isso ao extremo. Então, vamos realmente juntar-nos e pensar o que é criar em conjunto. Eu acho que aquilo também que é interessante ver o projeto de 2009 e depois aquele de 2012 e essa ideia do abrir mão, é que acho que de 2012 só foi possível fazermos o que fizemos porque quando houve essa queda, não é? Porque, na realidade, apesar de eu tentar fazer estes projetos coletivos que iam desautorizar a autoridade da artista, eles eram feitos dentro de contextos institucionais que tinham muita dificuldade em pensar nessa desautorização, não é? Desde de coisas super simples como quando formos fazer o banner para colocar no espaço da exposição, como é que vamos colocar tantos nomes, não é? Todos em bold e grandes, não é? Ou seja, como é que vamos colocar estes 13 e não apenas um? Isso vai ser muito difícil, não há espaço. Será que podemos encontrar outra solução? E realmente, não é? Em ambos os processos, não é? Apesar de tentar haver essa liberdade total para o que possa acontecer, havia uma linha de tempo. O projeto tinha que estar concluído em setembro, tinha que haver alguma coisa. Havia muita pressão por parte de quem me tinha convidado para haver um resultado final que pudesse ser partilhado, porque há financiadores, não é? Há dinheiro público em questão, alguém financiou este projeto e quer ver um resultado. Mas realmente, em 2012, só quando essa ideia do que é que pode ser um gesto artístico, o que é que ele significa, como é que ele estava a ser conceptualizado por todos nós, não é? Quando isso é posto de lado, não é? Quando há quando começamos a sentir que havia ali algo que estava sempre a reemergir, que era essa questão da escola primária local, nós estávamos a trabalhar perto dessa escola, estava abandonada, tinha sido um espaço público, havia uma ideia de que se ia transformar numa biblioteca, o grupo não compreendia porque é que iam fazer uma biblioteca na escola, porque já existia uma biblioteca na vila e que funcionava, não é? Porque transformar aquilo em mais uma biblioteca. Depois a outra questão era estarmos ali reunidos, não é? Num processo, num encontro social, aquelas pessoas eram todas bastante ativas, mas também sentiam que ativas, mas isoladas, porque trabalhavam, ou seja, faziam também os seus encontros sociais dentro
de formatações, portanto, ou era porque pertenciam à igreja, portanto, começaram a pensar o que é que seria haver esse espaço que não estava afiliado a nada, não é? Não estava afiliado nem ao poder local, não estava afiliado à igreja, não estava afiliado ao trabalho. Onde é que eles se podiam encontrar realmente como vizinhos? E foi quando começamos a ver que havia ali potencial que eu e depois os produtores também desse projeto corremos para o realizar, não é? E que depois trouxe outras problemáticas. Essa nossa corrida para realizar o projeto, por exemplo, não é? E conseguirmos que a autarquia local nos cedesse o edifício público para a comunidade fazer o seu centro, não é? De partilha de saberes e de encontro, também foi aquilo que depois permitiu à autarquia que, quando acabou a Capital Europeia da Cultura, nos ter convidado, não é? A sair, não é? E não ter havido essa possibilidade de... Portanto, isso também é outra questão, as questões dos tempos, não é? De ter sido super concentrado. Mas realmente eu acho que o potencial foi quando abrirmos mão do que é uma ideia de um gesto artístico, não é? E que o dar continuidade ao processo, em vez de o formalizar num qualquer gesto, como fizemos como eu tinha feito com o grupo anterior em 2009, não é? que acabou numa instalação pública móvel, que foi realmente o grande potencial de trabalho coletivo. Aquilo que eu tentei também, de alguma maneira, só para recapitular aqui 2 ou 3 ideias, mostrar, no fundo, foi perceber que para entender no fundo, construir um processo de discussão sobre a democracia, isso não pode estar separado de uma discussão sobre o que significa este processo de instituição, digamos assim, do neoliberalismo e os efeitos que ele tem, no fundo, na construção da nossa própria subjetividade e na construção de todo um novo modelo. Porque ao mesmo tempo, isso eu já vou responder à tua pergunta, porque ao mesmo tempo isto significa, e por isso é que eu coloquei aqui, talvez de uma forma um pouco breve demais, o problema da arquitetura e do arquiteto, que eu acho, porque me parece particularmente sintomático de uma área disciplinar onde o efeito da privatização, do sentido crítico, do saber crítico, teve um efeito realmente poderoso, rápido e particularmente evidente, não é? Essa transformação do arquiteto de um intelectual num mero técnico e da arquitetura numa área de pensamento humanista sobre o território e sobre a vida, numa mera resposta concreta a problemas colocados que não se discutem, parece-me particularmente evidente. E eu acho que isto tem a ver com outro aspecto, que é, há neste momento uma luta, uma batalha, uma guerra, se quiserem, entre o neoliberalismo e a democracia, porque a democracia tornou-se acessória no processo de evolução do capitalismo. Isto é, não há um outro, não há um grande outro, não há uma União Soviética, não há um processo necessário de legitimação do capitalismo relativamente ao seu próprio corpo social. Isto é, não há um inimigo neste momento exterior. Olhamos para a China, por mais que digam que a China tem um partido comunista, a gente sabe que os processos económicos e sociais que mobilizam a economia chinesa estão plenamente inscritos na globalização da economia e nos princípios do mercado. Portanto, há aqui um problema que tem muito a ver com isso, que é todos os instrumentos de legitimação que a burguesia criou no século XIX para legitimar a sua própria ação, para legitimar o capitalismo, desde a sociologia, a arquitetura, seja a antropologia, etc., são hoje obsoletos, porque o capitalismo não precisa de se legitimar perante ninguém. Essa estratégia que o Jorge estava a falar, no fundo, do fracasso, não é? Significa que todos nós internalizamos completamente e totalmente que o fracasso nunca será do sistema, o fracasso será sempre nosso. Seremos sempre nós que fracassamos e não o sistema. A culpa será sempre nossa. Portanto, há uma interiorização plena e absoluta dos seus princípios. Eu acho, há uma coisa interessante, respondendo agora à questão da Denise, tem muito a ver com isso. Perante um modelo económico, político, social, que de facto tem uma forma nova, isto significa também que todos os processos de resistência, de crítica, terão também que encontrar formas novas para, de alguma maneira, conseguirem responder criticamente
àquilo que o neoliberalismo põe em marcha. Isto significa, de alguma maneira, abrir mão de algumas coisas e perceber como é que nós podemos intervir e agir sobre as instituições. Porque o que é certo é que as instituições da democracia, e isso vemos hoje, por exemplo, naquilo que é o caso do Brexit, mas tem muito a ver também com uma obsessão pelas fronteiras do Estado-nação, que estão completamente dissolvidas pelo fluxo, digamos, abstrato, territorializado, global do capital. O Estado-nação é uma fantasia, não existe neste momento. Mas existe como discurso político. E sempre que eu vou à Ribeira, perdoem-me, sempre que eu vou ao centro histórico, aquilo que eu vejo neste processo de requalificação é um processo bastante interessante, que é quarteirões absolutos que foram demolidos e que só ficaram fachadas. Nós, os arquitetos, chamamos a isso fachadismo, em que os edifícios antigos da Ribeira, com aquela pequena escala que todos nós conhecíamos, escondem por trás monstros enormes que nós nem percebemos o que é. Mas a cidade continua igual para todos os efeitos, a gente caminha. Eu acho que o fachadismo é o princípio da política atual. Isto é, continuamos a vestir estas formas do presente que não sabemos muito bem o que é, com as antigas roupas do passado. E elas servem para dissimular um pouco toda a violência dessas formas do presente. E, sobretudo, para nos dar a sensação de uma estabilidade que é apenas ilusória. Eu acho que isto explica o Brexit. O Brexit é uma estabilidade ilusória. A ideia de Estado-nação, neste momento, como qualquer coisa que pode servir de obstáculo à desterritorialização do capital, é uma ilusão. Como, aliás, sabemos, cada vez que vemos notícias relativamente ao facto de 50% da riqueza mundial está escondida em offshores. Portanto, o neoliberalismo precisa que, eventualmente, nesse processo totalmente novo, em que a legitimação perante todos nós, e eu digo sempre isso, uma das coisas mais curiosas do programa da austeridade da Troika em Portugal, e, no fundo, todo o seu processo político, não foi, ao contrário ao contrário daquilo que se esperava, foi a interiorização plena dos princípios do neoliberalismo. O discurso de sair da zona de desconforto, ser empreendedor, abra a sua própria empresa, saia da caixa, pense fora da caixa. Tudo aquilo que nós pensamos, bem, vem aí uma crise, as pessoas vão tomar consciência que esta coisa do capitalismo, afinal, não é só maravilhas, não é só produção de riqueza e tal. Isto, afinal, vai criar aqui um novo corpo social um bocadinho mais atento face às contradições. Aquilo que percebemos, e eu vejo isso até na malta, muitos dos estudantes hoje das faculdades, é que eles interiorizaram completamente estes princípios. A escola, para eles, desse ponto de vista, é apenas uma passagem breve. São completamente contaminados pelo princípio da profissionalização, eles gerem a sua relação com a escola e com a universidade no sentido de perceberem de que modo é que isto vai ser útil para conseguirem fazer o seu portfólio, para avançarem no seu currículo, para conseguir o emprego, e, portanto, esse conflito que o Jorge pensou falava, a minha interpretação um bocadinho tosca, peço desculpa, mas também tem um bocadinho a ver com isso, não é? O desmantelamento absoluto de uma ideia de escola e de uma ideia de universidade como um processo de aquisição de saber, transversal, interdisciplinar, por um princípio absoluto das competências, algo que Bolonha diz muito taxativamente. Nós temos esse processo de Bolonha que foi aplicado nas universidades há uns anos, que diz isso muito taxativamente. Os alunos vêm para a universidade não para adquirir conhecimentos, mas para adquirir competências. E desse ponto de vista, uma das coisas mais interessantes que eu noto nos alunos, eu ainda fiz a universidade num período em que as propinas não tinham esse valor, é que se nota como, por exemplo, o mecanismo das propinas, o mecanismo da dívida das propinas, porque há muita gente hoje que se vê obrigada a se endividar para pagar propinas, algo que nos Estados Unidos é neste momento um problema sério e gravíssimo, é o facto das propinas subjetivarem e construírem uma relação com o ensino totalmente diferente, porque ela, face à restrição financeira, face às dificuldades financeiras de muita gente, ela obriga a que se construa toda uma lógica de ensino baseada no princípio de que é preciso fazer isso o mais rapidamente possível e, nesse sentido, também significa é preciso descer o nível, das qualificações e, sobretudo, é preciso construir um tipo de ensino, um tipo de aprendizagem muito focado em coisas que sejam rapidamente adquiridas, competências técnicas. O curso de arquitetura, daqui a meia dúzia de anos, penso eu, vão ser 2 anos para que os alunos possam adquirir 2 ou 3 ferramentas de saber fazer alguma coisa no computador. Portanto, os alunos vêm com pouca disponibilidade para qualquer tipo de discurso que tenha a ver com uma reflexão mais ampla sobre a ideia da arquitetura como disciplina, como espaço público, como alguma coisa que tem a ver com a vida coletiva de todos. Porque toda a lógica de ensino é fomentada no sentido de privilegiar essas competências técnicas e privilegiar um sentido de produção mais rápido possível, sem que os alunos saibam aquilo a que estão a responder.
O Giancarlo Descartes, que era um arquiteto dos anos 60, só para terminar, dizia uma coisa muito interessante, que ele dizia: é preciso acabar com essa ideia de arquiteto especialista, que é aquele arquiteto que sabe fazer tão bem uma coisa sem saber para que é que serve. Eu acho que esta frase identifica bem aquilo que é a maior parte da relação, por exemplo, que hoje os arquitetos e os estudantes de arquitetura têm com a sua própria prática da arquitetura. Precisava só dar um aviso. A Rita precisa ir para as comédias do Minho, ela tem um compromisso, então eu vou pedir desculpa de liberar a Rita, nós estamos mesmo. Obrigada. Precisava. Muito obrigada. Bom, também sim, já estamos na hora, muito rapidamente. Eu talvez, pegando na expressão de tentar abrir mão, acho que a ideia de não confundir educação com escolarização parece-me alguma coisa de bastante importante e que eu tentaria operacionalizar usando 2 ou 3 exemplos. Um primeiro, dizer que na nossa cultura ocidental, aquilo que hoje chamamos as artes, as humanidades e as ciências sociais, começam nas universidades, e aqui por fazer uma apologia da Universidade da Criação, com os chamados estudos filológicos, e os estudos filológicos começam com a ideia de que há sempre 2 palavras para dizer a mesma coisa e de que não há nenhuma palavra que não tenha mais do que 2 ou 3 significados. Isto é, quando remontamos à origem das palavras, as palavras gregas e latinas, por hipótese, verificamos que os seus usos são múltiplos e variados. A escolarização tende a adequar uma explicação, um conteúdo, uma palavra, a uma narrativa fixa, estável e universal. Esse é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto, eu acho que tentando ligar àquilo que a Carla e que o Pedro acabaram de dizer, relaciona-se com esta ideia de tentar abrir mão de qualquer coisa que nos faça aparecer no espaço público como porta-vozes da verdade, do que for. Creio que abrir mão da escolaridade e abrir mão dessa ideia do intelectual orgânico que fala sobre tudo, que se pronuncia sobre tudo, que é também uma espécie de doença que o liberalismo hoje alastra, que é utilizar a nossa própria fantasia narcísica para nos pôr nesses lugares, de pessoas que se pronunciam sobre tudo, que estão sempre com ideias interessantes, que são muito... Enfim, eu tentaria fazer aqui um pouco a apologia da construção do comum fora do espaço escolarizado e da ideia da vida como obra de arte. Enfim, uma expressão que o Foucault, o Deleuze e muitos outros autores utilizaram, e antes deles vários outros, para tentar significar a possibilidade de nós termos uma vida não fascista, não liberal neste sentido, que é uma vida em que aquilo que fazemos em conjunto assuma, como a Carla diz, uma certa crítica da função de autor e, ao mesmo tempo, que aquilo que façamos em conjunto nos coloque todos a nós com o compromisso de continuar a perguntar e que as nossas obras possam significar uma espécie de apagamento narcísico público e uma responsabilização por assumir que os nossos objetos interrogam e se interrogam perpetuamente e não são capturáveis, nem querem ser capturáveis por nenhuma narrativa que rapidamente os converta, como o Pedro aqui também analisou, numa espécie de, digamos assim, de nova imagem de marca do capitalismo ou das estruturas neoliberais. Eu queria dizer isto não é uma conversa simples, porque se o Pedro identificou isto com os arquitetos, nós podíamos pensar que o universitário, também como o Pedro já escreveu e fico muito sensibilizado por ele ter tido essa coragem, nós universitários vendemos-nos todos nas ciências sociais, nas artes e nas humanidades, às lógicas neoliberais da publicação e do financiamento, e isso vale por dizer que nós aceitamos que alguém, como o algoritmo, por exemplo, do outro lado de uma revista, se possa pronunciar não apenas sobre os conteúdos, mas sobre a validade e o destino daquilo que nós fazemos. Isto é, atribuímos a uma figura desconhecida a possibilidade de nos fazer existir ou não. Então, eu creio que a construção de um comum que represente esta crítica radical de que apenas perguntamos para continuar a perguntar, isso representaria da nossa parte um abrir mão, uma espécie de
múltipla possibilidade, que é de estar nas instituições e trabalhar fora delas, isto é, construir no espaço público formas de trabalho que reivindiquem as antigas práticas universitárias e outras. Se quiserem, este direito que o Kant, no Conflito das Faculdades, escreveu como o direito de representar a pergunta, que é isso que o povo exige de nós filósofos, ou exige de nós cientistas sociais ou artistas, que representemos a pergunta, fazer funcionar essa ideia fora das universidades, numa crítica às universidades e, ao mesmo tempo, habitá-las, porque precisamos todos de, também no interior dessas instituições, não apenas sobreviver, mas de resistir criticamente. E eu acho que a resistência crítica se faz como sempre se fez, de fora para dentro. Não há nenhuma possibilidade de nós nos mantermos dentro dos espaços institucionais se não criarmos ligações, o espaço do comum fora deles. E isso é muito importante, acho eu, é muito importante que nós encontremos formas de publicar, de escrever, de fazer arte, de existir, sem estar dependente dos financiamentos, sem estar dependente dessas figuras do algoritmo, porque é muito interessante fazer a crítica do algoritmo, mas porquê é que não se faz a crítica do algoritmo, daquele que diz que o meu artigo é publicável ou não, que o meu trabalho é financiável ou não? Porquê é que os cientistas sociais adoram receber milhões para fazer investigação? Os nossos antepassados, que escreveram obras singulares e que nós continuamos a ler, hoje não existiriam porque não seriam financiáveis e podiam existir porque nunca precisaram dos financiamentos que nós precisamos. Isto é muito importante. Os filósofos que nós gostamos, os cientistas sociais, não trabalharam com milhões de euros como nós achamos que temos que trabalhar. E isto é muito, muito, muito significativo para perceber como uma crítica autorreflexiva, ou seja, uma crítica dirigida a nós próprios, está na origem da possibilidade de termos uma vida diferente, ao mesmo tempo fazemos a crítica global dos sistemas e do capitalismo. Portanto, eu dizia, a vida como obra de arte, isto é, tentarmos encontrar espaços do comum entre nós, para nos sentirmos fazendo parte de uma coletividade e, portanto, não isolados, como todas as políticas neoliberais hoje querem fazer crer, que nós próprios não temos a possibilidade de fazer se de alguma forma não formos ou financiados ou consagrados por mecanismos que não. Ou seja, fazer a crítica desses mecanismos de consagração, de financiamento, parece-me bastante importante, ao mesmo tempo que tentamos fazer coisas em comum, e acho que hoje aqui quem esteve a assistir percebeu que há coisas em comum entre nós, embora não nos conheçamos, não é? É isso, acho. Posso também só acrescentar uma coisa que acho que vai no seguimento dessa, não é? Ou seja, do abrir mão, mas ao mesmo tempo eu acredito que não pode ser um abrir mão e largar, não é? Sim, ou seja, tem que haver uma construção, não é? E mesmo nesse sentido de questionarmos o próprio campo onde trabalharmos, não é? Tem que vir também com uma construção de uma nova possibilidade, não é? de criar algo coletivamente também com os outros, não é? Porque senão aquilo que vai acontecer é que só nos isolamos cada vez mais e pode ser o final total, não é? Porque mesmo quando dizes isso, não é? Trabalharmos sem sermos financiados, mas no entanto nós também temos que comer e temos que sobreviver. Acho não que é? há uma questão, não sei se vos ocupa, eu ainda posso dizer mais uma coisa muito breve, só 30 segundos, que é, hoje as universidades expandem, como vocês sabem, e as propinas, e hoje são muito caras nas pós-graduações, mestrados e doutoramentos. Quer dizer, uma das coisas incríveis é vendermos a fantasia da criatividade a um aluno que estuda artes, ou ciências sociais, ou humanidades, e depois ele ficar numa espécie de vazio. Ou seja, hoje nós temos condições para criar esses comuns e esses coletivos, até dentro das universidades, de forma informal, e continuar um trabalho que podia deixar de ser mercantilizado. E não sei se isto é para mim muito importante. Como viver com aqueles que decidiram estudar connosco e nós com eles, depois de eles terminarem os seus trabalhos. Como continuar? Isso parece-me uma coisa democrática, um exercício de democracia bastante importante. Eu gostaria de dizer muito mais e gostaria de abrir ao público, mas eu estou realmente temerosa do tempo e eu peço desculpas, então, por não abrir o que normalmente nós fazemos, não abrir as perguntas do público, porque eu ainda tenho mais uma função, que é de distribuir o material e os colegas que estão a acompanhar esse projeto e outros projetos de Serralves queriam dar uma palavra só
porque pensar em elaborar um caderno, que é uma espécie de um caderno que acompanha a turma durante o processo das oficinas e das atividades que participam. Então, eu realmente lamento, mas tenho que cortar essa parte das perguntas. Teremos vias, por exemplo, por e-mail, para tentar se comunicar, caso exista alguma questão que tenha ficado e que seja premente a ser discutida e dialogada. E queria muito rapidamente, agora eu vou me levantar e mostrar esse material está a ser distribuído ali pela equipe que está na porta. E é esse, sim, o material que vai materializar, obrigada, que vai materializar, não, mas que vai, enfim, proporcionar uma superfície para registro de processo. Os professores receberam também uma comunicação que é uma outra forma de registro de processo, que é por meio de vídeos e de fotografias, obrigada. E a Diana Cruz, a produtora do Serviço Educativo, enviou as informações com relação ao tamanho dos vídeos, mas nós estamos à disposição, não vou me estender demais hoje para falar isso, mas tem toda umas instruções com relação ao formato do vídeo, porque teremos os leporelos e teremos também uma mesa na qual esses registros de processo por vias mais digitais ou tecnológicas também poderão ser acedidos. E, então, queria passar a palavra à Alexandra Serra, que é da equipa que está a acompanhar esse e outros projetos de Serralves, e eles elaboraram um caderno, e ela vai falar sobre esse caderno. Bom dia, eu não vos vou ocupar muito tempo, que já sei que amanhã foi longa. Eu estou aqui a tentar, se calhar, pegarem demasiadas coisas ao mesmo tempo. Esperem aí, que senão isto corre mal. Então, eu já estive aqui em novembro, provavelmente já falei com alguns de vocês. E, efetivamente, neste momento, uma consultora, que é uma spin-off da Faculdade de Psicologia, está a fazer a medição de impacto de um conjunto de projetos aqui de Serralves, e, nomeadamente, aquele que nós chamamos Conscienciarte, onde se inclui o plano anual com escolas. Nesse sentido, nós já enviámos um e-mail a alguns professores, porque queríamos falar com eles hoje, sei que alguns já se foram embora, mas para todos os professores que efetivamente vão participar no projeto e que vão construir o seu produto para a exposição, nós queríamos pedir para preencherem este caderninho. Isto é muito simples, isto basicamente consiste num exercício de monitorização, digamos assim. Efetivamente, como este projeto é financiado e teve que ser autofinanciamento, é importante dar aqui provas do impacto que tem junto dos estudantes e junto dos professores, e também dar conta do trabalho que é desenvolvido. Basicamente, isto é uma folhinha, isto será um caderninho por cada turma, é uma folhinha por cada sessão, vocês têm mesmo aqui a data da sessão. Entenda-se por sessão qualquer momento que vocês façam com os vossos alunos em contexto de escola ou em contexto fora da escola, mas que não contempla aqui as oficinas que vocês usam para trabalhar no projeto com as vossas turmas. Pedimos a data da sessão e pedimos simplesmente a duração, que pode ser meia hora, pode ser 15 minutos ou pode ser 2 horas, não é? E cada professor faz a sua organização de acordo com aquilo que decide. Pedem-vos depois o número de pessoas envolvidas, número de professores envolvidos, se há outras pessoas fora deste dia, alunos e professores envolvidos. Pede-vos um sumário da sessão com 5 linhas, e vocês não precisam usar as 5 linhas, ponham por tópicos. Foi no pátio, construíram-se vasos, qualquer coisa assim do género, quase por tópicos. E depois pede-vos só uma avaliação. Como é que avaliam a ação e como é que avaliam o envolvimento. Tá? É mesmo muito simples, mas para nós seria muito importante que vocês preenchessem isto. Tem aqui a identificação escola, turma, município, e se nos derem o vosso nome, se não se importarem, para nós é mais fácil depois emparelharmos, digamos assim, os diferentes cadernos das turmas que temos.
Isto nunca vai ser tratado individualmente, nós depois vamos reunir as turmas, hora de quarto, hora de quinto, hora de sexto, e vamos tentar ver como é que isto foi feito. Está bem? Antes de ir embora, podem só estar um bocadinho comigo as escolas de... Já não sei quem é que está aqui. Os restantes podem-se ir embora de ficar, Denise. Eu passo para encerrar a sessão. Sim. E eu queria ficar um bocadinho com algumas turmas. Receberam o meu e-mail. Quem ainda cá estiver, claro. Então, é melhor a Alexandra ficar ali no canto a conversar com esses professores que receberam um e-mail da parte da Alexandra. Agradecer a todos, pedir desculpas pelo avanço no tempo, mas, enfim, falo por mim, valeu muito a pena termos avançado no tempo, e agradecer novamente muito aos convidados, e desejar um ótimo final de sábado e domingo. Obrigada.